Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu subo mais uma vez a essa tribuna para falar sobre um tema que tem preocupado muito todos os curitibanos, a questão dos altos índices de criminalidade na nossa cidade. Nos finais de semana, quando abrimos as páginas dos jornais, nos deparamos com uma série de notícias preocupantes, relatando assaltos, roubos, furtos e, pior, a morte, doutor Batista, de muitas pessoas. É bem verdade que algumas das pessoas que perdem a vida estão envolvidas em práticas criminosas, mas isto não é também uma justificativa. Na verdade, essas gangues que se formam e que se enfrentam em muitos bairros da nossa amada Curitiba, são gangues que precisam ser combatidas. O que eu quero deixar aqui bem claro é que, ao mesmo tempo em que pleiteamos ao governo do Estado, através da Polícia Militar, o aumento do efetivo policial nos bairros de Curitiba, entendemos que a Prefeitura não pode permanecer, deputado André Bueno, de braços cruzados. Curitiba tem uma excelente guarda municipal. Uma guarda municipal que tem homens que são referência para todo o Brasil. Mas, lamentavelmente, a guarda municipal, nos últimos anos, não tem sido valorizada como deveria. O que nós defendemos claramente é o resgate da autoestima da Guarda Municipal de Curitiba. A valorização da nossa Guarda Municipal. Uma Guarda Municipal bem equipada, bem treinada, com as tecnologias mais modernas, para auxiliar no patrulhamento das ruas, no patrulhamento das praças da cidade. Quando não se consegue o efetivo que se faz necessário da Polícia Militar, até por situações relacionadas à crise econômica financeira que hoje atingem todos os estados, nós não podemos copiar o mau exemplo que está sendo dado neste momento pelo prefeito do Rio de Janeiro. Ontem eu assisti na televisão o prefeito do Rio, ao se referir a problemas seríssimos de segurança que estão tendo naquela linda cidade brasileira, jogar toda a culpa no governo do estado do Rio de Janeiro. Eu não concordo que aqui em Curitiba se adote a mesma postura. É evidente que o responsável constitucional pela segurança pública é sim o Estado, porque é ele que tem o comando, o controle da Polícia Militar, da Polícia Civil. No entanto, um bom prefeito não pode ficar de braços cruzados diante do aumento da criminalidade. Por isso nós queremos que aqui em Curitiba a Guarda Municipal passe a ter, de fato, este poder de polícia que a lei já lhe outorga, que a lei já lhe dá. Mas para isso é fundamental, como eu disse, a valorização, a boa remuneração, o resgate da autoestima dos guardas municipais. Nós temos hoje cerca de 1.300 guardas no município de Curitiba. Precisamos aumentar este efetivo. Curitiba precisa ter, no mínimo, até o final do ano 2018, 2.000 guardas municipais. Tentar chegar em 2020 com 3.000 guardas municipais. Até porque muitos dos guardas que estão neste momento no exercício das suas atividades terão em breve o direito de solicitar a sua aposentadoria. Eu acredito que a Prefeitura Municipal de Curitiba precisa e deve, em um futuro muito breve, dar a sua colaboração para melhorar a segurança. Deputado Ney, Vossa Excelência passa a usar o horário do seu partido PSD. Muito obrigado, presidente Adhemar Traiano.
Nossa cidade precisa e deve dar a sua colaboração no combate à criminalidade. E mais do que isso, precisamos assimilar bons exemplos, como o programa Tolerância Zero, que foi implantado na cidade de Nova York pelo então prefeito Rudolph Giuliani, com a ajuda dos inspetores de polícia Jack Maple, William Bratton. O que é o Tolerância Zero? Nada tem a ver com intolerância. Aqui no Brasil costuma-se confundir tolerância zero com intolerância. Não, tolerância zero não é isso. Tolerância Zero é um programa que aumenta a presença da polícia comunitária nos bairros, premia os bons policiais ou os bons guardas, deputado Francischini, que fazem o seu trabalho. Eles recebem uma premiação pelo combate que realizam ao crime. Mas mais do que isso, o Tolerância Zero, ele vai buscar dados e tem tecnologias para isso, de pequenos delitos para descobrir grandes criminosos. Vou dar um exemplo prático aqui, deputado Rasca Rodrigues. Nem todo mundo que fura um sinal vermelho é um assaltante, é um ladrão, é um assassino. Mas todo assassino, assaltante e ladrão fura o sinal vermelho, porque ele é acostumado a transgredir a lei. Nem todos que cometem as pequenas transgressões cometem as grandes, mas todos que cometem as grandes cometem as pequenas também. Esse é um dos princípios do programa Tolerância Zero. Analisar aquele indivíduo, por exemplo, que tem uma série de pequenos delitos para verificar se ele também está envolvido nos grandes crimes da cidade. Isso a prefeitura pode e deve fazer. A prefeitura pode e deve ajudar o Estado no combate ao crime. Não deixar seus cidadãos preocupados, atemorizados devido à violência. E para isso pode utilizar, inclusive, dados do próprio CETRAN, que é a Secretaria Municipal de Trânsito. Precisamos da reativação em Curitiba das câmeras que existem no centro da cidade para monitoramento de crimes. E essas câmeras têm que ter pessoas 24 horas fazendo a averiguação, assistindo aquilo que está passando lá no monitor, para que através de um rádio possam avisar imediatamente os policiais e os guardas municipais para que aquele que comete o delito seja preso, seja investigado o mais rápido possível. Existem uma série de alternativas que podem e devem ser colocadas em prática. O que nós não podemos mais é deixar nossa cidade à mercê dos bandidos, nem daqueles que cometem pequenos delitos, nem daqueles que cometem grandes crimes. A cidade está pichada. Esse vandalismo precisa ser combatido. Como é que se combate isso? Colocando guardas municipais à paisana, caminhando pelas ruas disfarçadamente durante a noite e ampliando o número de câmeras do município para verificar quem são esses que depredam e que destroem o patrimônio público. Nós precisamos fazer com que a nossa... Pois não? Investimento em educação, sem dúvida alguma. Obrigado pela colaboração da senhora que nos assiste. O investimento em educação, evidentemente, é prioridade, é fundamental. E se você ensina já na escola a criança, o jovem, que ele não deve partir para esse tipo de atitudes que vão contra o bem comum, é evidente que as chances dele se tornar alguém que pratica contravenções são bem menores. A educação é tudo. A educação é o único caminho que nós temos para a construção de um futuro melhor. E para isso é fundamental investir na boa remuneração dos professores, é fundamental fazer com que as pessoas possam ter acesso à educação de qualidade, é fundamental reconhecer aqueles que trabalham nas escolas como agentes principais do desenvolvimento da educação. Mais um trabalho em conjunto entre
o investimento em educação e o investimento em segurança pública cabe ao município, cabe ao Estado, cabe ao governo federal. E cabe também à sociedade. A sociedade pode participar de alternativas, de iniciativas para tornar a cidade mais segura. Para isso é fundamental que entidades como, por exemplo, a Associação Comercial do Paraná sejam convidadas a dar sua opinião, a dar suas ideias para melhorar, por exemplo, a segurança no centro da cidade. Hoje nós vemos o centro de Curitiba como um local de alta periculosidade, principalmente no período da noite. Existem pessoas que deveriam estar recebendo assistência psicológica, assistência psiquiátrica e que estão desassistidas, dormindo embaixo de marquises no centro da cidade. Essas pessoas precisam de atenção, precisam de um abrigo onde elas possam passar a noite em segurança, onde elas possam receber um jantar digno e precisam ser incentivadas a, no dia seguinte, participar de cursos profissionalizantes para que sejam reinseridas no mercado de trabalho. Você pode pegar, por exemplo, um morador de rua e convidá-lo, desde que ele esteja recebendo assistência médica, desde que ele tenha uma boa alimentação, para participar de cursos profissionalizantes, onde ele irá aprender a ser um bom marceneiro, um bom carpinteiro, um bom encanador, um bom eletricista. As profissões artesanais e técnicas são um belo caminho para a geração de empregos. Enfim, senhoras e senhores, existem muitas coisas que podem ser feitas pela sociedade, pelo poder público estadual, pelo poder público municipal. O que nós não podemos mais é permitir que os pequenos delitos e os grandes crimes continuem prejudicando a qualidade de vida dos cidadãos curitibanos e das pessoas que vivem na nossa região metropolitana. Esses cinturões onde a criminalidade é mais alta têm que receber uma atenção já, rápida, especial por parte do governo do Estado através da Polícia Militar. E o trabalho a médio prazo terá que ser feito pela Prefeitura a partir de 2017 com reforços extras na nossa Guarda Municipal. Também quero dizer, senhor presidente, que eu defendo com toda certeza a reativação do Departamento Antidrogas da Prefeitura Municipal de Curitiba. Na minha opinião, um dos grandes erros da atual gestão foi acabar com o Departamento Antidrogas. Não precisa nem ser uma secretaria, mas tem que existir um Departamento Antidrogas que funcione como na época do falecido delegado Hamilton, que aqui trabalhou muito bem, combatendo principalmente o tráfico de crack no centro de Curitiba. Ele ia pessoalmente, eu me recordo, disfarçado durante o dia, e detectava quem eram os grandes criminosos, aqueles que estavam vendendo veneno para a nossa juventude. Avisava a Polícia Federal, avisava a Polícia Militar, e essas pessoas iam lá e prendiam esses criminosos. Hoje você vê aqui nos fundos da Catedral Metropolitana, durante o dia, criminosos vendendo crack na cidade de Curitiba. É inadmissível. Nós temos que combater esses traficantes com rigor, com força, mas temos que também trabalhar a prevenção nas escolas, na família, nas igrejas, nos clubes de serviços e, mais do que isso, oferecer oportunidades para aqueles que querem se libertar da dependência, podendo participar de comunidades terapêuticas, que precisam ter o auxílio da Prefeitura e que precisam ter o apoio de todos nós. Trabalhar com prevenção, recuperação e combate duro, rigoroso contra os criminosos é fundamental. Eu venho aqui trazer essas ideias, estou aberto para o debate, aceitarei bem qualquer sugestão, mas nós precisamos dialogar mais sobre esse tema. E, acima de tudo, precisamos de algumas atitudes rápidas e eficientes por parte do poder público, porque o cidadão curitibano não aguenta mais conviver com o crime, com o descaso, com a falta de policiamento, com a insegurança e com a falta de cuidados em relação ao patrimônio da cidade e ao patrimônio privado. Era isso que eu tinha para dizer hoje.